Oi, torcedor do Fortaleza, você que sempre acompanha o Jogada do Leão. Estamos aqui para mais um episódio e esse é todo especial. Já que nós estamos no clima de Dia das Mães, vamos ouvir as mães tricolores. Você já vem aqui, tem a Bruna Félix do meu lado, mas eu tenho outras convidadas aqui no nosso estúdio, que são a Bruna Ponciano e a Tainá Teles, todas mães tricolores que vão para o estádio com seus filhos, para a gente contar um pouco desse amor pelo Fortaleza e mais ainda dessa relação mãe, filho e o futebol. Meninas, sejam bem-vindas ao Jogada do Leão. Obrigada. Muito obrigada. Fica à vontade, pode começar. Quem quiser começar a falar, pode ficar à vontade. Sobre a história com Fortaleza? Isso. A gente primeiro, assim, óbvio que a gente, assim, antes de começar, a gente agradece, né, vocês terem aceitado nosso convite, que a gente sabe que a vida da mãe é muito complicada, tem trabalho, tem que cuidar do filho, mas estar aqui eu sei que é muito importante para vocês também. Pode ficar à vontade, Tainá. Meu nome é Tainá, sou professora de Educação Física, mãe da Ágata Maria, de 11 anos. E a minha história com Fortaleza, eu vou até... foi através da minha mãe, já falecida. E eu até tatuei aqui o trecho do batismo tricolor e coloquei meu fanatismo herdado de mãe para filha, que é dela para mim e de mim para a Ágata. E ela é muito apaixonada pelo Fortaleza. Nossa, ela sabia, assim, do técnico ao porteiro. Mas ela não frequentava o estádio. Uhum. E a primeira vez que eu fui pro estádio foi com meu pai. Meu pai é paulista, São Paulino roxo. Mas ele queria me levar. Falei assim, pai, por favor, me leva, me leva. E foi em 2005, Fortaleza e São Caetano. Fortaleza ganhou de 5-2. Eu cheguei em casa assim e falei, meu Deus, é o melhor time do mundo. E aí, 2 anos depois, minha mãe faleceu. E aqui ficava aquela coisa incompleta de não viver o que eu vivi com ela. E foi quando a Ágata nasceu. E em 2019, foi a primeira vez que eu levei ela pro jogo. No Dia das Mães, inclusive, Fortaleza e São Paulo. Teve aquele mosaico 3D em homenagem ao Rogério Ceni, subiu assim do nosso lado. Fortaleza perdeu de 1-0. Mas ela ficou tão eufórica com a torcida, com o mosaico, com as cores, que ela nem percebeu. Ela, mamãe, quanto foi o jogo? Eu falei assim, a gente perdeu. Ela, perdeu? Eu nem percebi. E desde então, ela vai comigo para todos. Ela ama. Inclusive, amanhã, que é no PV, é o estádio que ela mais ama. Aquela fica mais próxima. Ali, exatamente. Né? Ela, mãe, a gente vai pro jogo no PV. Eu falei assim, vamos, a gente vai sim. E ela é maravilhosa, assim. Gosta de todos os jogadores. A gente já conseguiu ir no CT. Fã do Pikachu. Tem autógrafo do Pikachu. E é muito bom viver com ela o que eu não vivi com a minha mãe. É uma experiência incrível. E eu digo para todos os meus amigos e amigas, independente de time, Fortaleza, Ceará, não importa. Assim, leve seus filhos ao estádio. É muito bom. É, assim, uma sensação única. É maravilhoso. E você, Bruna? Eu sou a Bruna, mãe da Maria Beatriz Amabi. Só de falar dela, a gente já se emociona. A minha história com Fortaleza começou em 2005, que foi também o primeiro jogo que eu fui. Mas antes, até é engraçado de contar. Meu pai não gosta de futebol, minha mãe gosta de esportes, e meu avô materno também gostava muito de esportes. Ele era acriano e torcedor do Vasco. Uhum. Então, eu comecei a gostar de futebol, de esportes, por causa dele. Só que o meu avô paterno era torcedor do Ceará. Eu ficava, pai, eu queria tanto ir no estádio, pequenininho. Ele, tá bom, eu vou lhe levar. Mas a gente vai no jogo do Ceará. Aí eu, tá bom. Aí fui, só que quando eu fui, foi no PV, Ceará e ABC. Era assim, tudo preto e branco, era assim, um clima de velório, eu olhava assim. Aí ele, e aí, minha filha? Eu, não, pai, não gostei não. Aí lá mais pra frente, em 2002, que o Fortaleza, porque a gente acompanhava muito pela TV, eram mais os times do eixo, né? Isso. Não tinha muito a cultura do futebol daqui, está direto na TV. E aí, em 2002, o Fortaleza ascendeu a Série A, e aí eu falei, não, é esse time aí que tá me fazendo brilhar os olhos. Pronto, desde então eu acompanho o Fortaleza. O meu primeiro jogo foi no PV, em 2005, contra o Itapipoca. Aí, a vida seguiu e em 2015 eu conheci o meu marido na arquibancada. A gente conhecia de rede social, né? Sabia quem era, mas num jogo, ele no Castelão, jogo contra o Ceará, a gente perdeu de 1-0, inclusive, gol do William Batoré. Correu, perdeu uma bola ali no meio campo, e aí a gente... Final do jogo, todo mundo assim, cabisbaixo, indo embora. Aí ele na arquibancada, ele olhou pra mim, deu tchau. Aí eu dei tchau. E pronto, aí a gente começou e veio a Maria Beatriz. Maria Beatriz, que é sócia desde que eu estava grávida de 3 meses. A gente descobriu que era a Mabi e foi direto fazer o sócio dela.
A Bi nasceu em 2018, ou seja, o ano do Campeonato Brasileiro. Ela No tinha ano do centenário também. No ano do isso. centenário, verdade. Aí ela foi ao estádio pela primeira vez com 6 meses no jogo da Taça, Fortaleza e Juventude. Então, assim, a minha filha carrega a história. Ela é, assim, a materialização do meu amor e do meu marido pelo Fortaleza também. Então, não tem como falar de toda a nossa história sem ela. Ela é, assim... E, então, ela é fanática. Ela, mamãe, vai ter jogo? A gente vai, né? Aí o Fortaleza vinha agora nessa fase e ganhou do Colo-Colo. Ela, esse sim é o Fortaleza que a gente gosta de ver. Esse sim é o Fortaleza que a gente está acostumado a ver. Então, é como a Tainá falou, é muito gratificante a gente viver isso com o amor da nossa vida. Pronto, meu nome é Bruna, também educadora física. Sou mãe da Estezinha, referência do Lion. O rosto não nega, né? É verdade. A jornalista Mirim, porque foi o título dela. Maravilhosa. A Estezinha também foi do meu pai, que também não está mais aqui. Né? O fanatismo do meu pai passou para mim, de mim passou para a Estezinha. E a Estezinha eu comecei a levar ela desde a barriga também. E aí eu levei ela para o clássico também, aos 2 anos de idade. Penso num sufoco tão grande ter levado a Esté para o clássico. Mas aí a Estézinha é minha inspiração. E outra coisa, eu falava assim também para ela, Estézinha, tu vai torcer Ceará ou Fortaleza? Ela Talaleza. Ela, deixei ela à vontade para escolher o time dela. Ela quis escolher o Fortaleza porque também é o melhor, né? E é isso aí. A Estézinha, tipo assim, a gente procura sempre levar ela para os jogos, que ela sempre pede. A gente foi também para a final da Libertadores, Sim. né? Que foi Fortaleza, ele deu. Sim, Infelizmente, da Sul-Americana. da Sul-Americana. Infelizmente, perdeu, né? Ela ficou arrasada. As fotos dela saíram em todo canto. Que ela ficou muito triste, chorou. E aí, Ela é expressiva. pronto. Aí, nesse dia, a gente voltou de avião, ela ficou pasma. Ela ficou morrendo de medo de turbulência. Vocês foram de ônibus? A gente foi de ônibus na caravana 5 dias. E a gente voltou de avião, por conta da escola dela, né? 5 dias faltando É uma aula. aventura, então. Aí a gente resolveu voltar de avião, o pai dela, né? E aí, ela sempre quer ir para os jogos fora. A gente vai para Horizonte, onde tem, né? A gente só não vai muito para fora por conta também da escola dela, né? Que aí ela não pode estar faltando aula. Mas por ela, tá em todos os jogos, a gente estava fora. Mas esse aí, a Estésia é muito inteligente, muito expressiva. E vocês se emocionam muito falando dos filhos de vocês. E quanto essa relação com as famílias, né? A Tainá falou que foi com a mãe, a Bruna com o pai. Na família não tinha ninguém, mas vai crescendo isso dentro de casa. Como é que fica o coração quando vocês veem, se enxergam neles, já que vocês já passaram por essa fase da infância também? Graças a Deus não tem ninguém de Ceará na minha família. Graças a Deus, mas é tipo assim, eu não ia muito aos jogos, que nem a Estezinha, né? Meu pai não era muito, meu pai morria de medo de ir para jogos justamente por causa das confusões. Mas aí é muito emocionante ver a Estezinha vivendo o que eu não vivi muito. Porque todo jogo a Esté tá, e eu não. Eu ia quando meu pai me levava e quando dava, né? Porque também meu pai não tinha condições de pagar ingresso em todos os jogos. Então é muito emocionante e gratificante. Eu também deixo a Estezinha. A Estezinha tem um horário dela de lazer. Sempre eu deixo ela ser criança. Porque muita gente pensa que a Estezinha não tem aquele momento de criança dela. Mas por trás das câmeras, a Estezinha, minha filha, é brincalhona, brinca com as primas. Eu não prendo a infância dela. Tá aí, tá nas redes sociais, tá se dando bem. Se for o caso de não dar certo, tudo bem também, né? Mas eu sempre digo para ela, priorize os estudos, Estezinha. Sempre estude. Os estudos é o que vai dar aquele impasse pro seu futuro. Então, não importe. Seja o que Deus quiser, eu sempre falo para ela. É engraçado que começou comigo, né? Na minha família. Então, eu indo aos jogos, aí levei o meu irmão mais novo. E aí ele começou a ir comigo sempre. E agora a minha mãe sempre vai aos jogos. Então, Foi um efeito contrário, né? isso, exatamente. Comigo foi o efeito contrário. E aí, minha mãe é sócia, então ia aos jogos. Aí, minha filha, eu e minha mãe sentada. Ano passado, no Dia das Mães, teve um jogo do Fortaleza. Acho que foi Fortaleza e Grêmio, inclusive, foi empate. E aí, estávamos nós 3 comemorando, celebrando o Dia das Mães. Eu, minha mãe, minha filha, e aí o meu irmão, que também vai sempre com a gente.
Então, como eu falei, começou realmente com a minha mãe e meu pai. Meu pai, ele é um apaixonado pelo futebol. Todo domingo, eu chegar na casa do meu pai e ele tá assistindo futebol da hora que ele acorda, da hora que ele dorme. Seja qualquer for o jogo. Qualquer futebol. Eu entendo ele. A Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, Sim. ele foi todos os jogos do Castelão. Independente se era Brasil ou não, ele foi pra todos. O meu irmão deu de presente pra ele ano passado? Foi ano passado. Ele foi pra quartas de final da Champions League. Gente, ele tava numa felicidade. Mas o amor dele é o São Paulo. Que, como eu falei, ele é paulista, né? Ele é São Paulino roxo. Mas assim, eu vejo o olho dele brilhando. Porque meu irmão não é assim pro futebol. Mas eu sou bastante, assim, apaixonada. Teve até o jogo Fortaleza e São Paulo, Sim. que foi numa sexta-feira, 9h30 da noite. Uhum. Aí eu falei, pai, bora assistir junto? Ele, não dá certo. Se o Fortaleza fizer gol, eu vou ficar com raiva. Tanto que o São Paulo até perdeu um pênalti, né? E aí é isso, ele fica bem encantado em ver eu, a Agatha, assim, dentro, ativas. Gravei o resenha do Globo Esporte essa semana, vou passar amanhã e ele tá todo empolgado. Ai, me manda, me avisa que eu quero mostrar pros meus amigos assistir. E é muito bom, eu falo pra todo mundo, o futebol é maravilhoso, é fantástico, é mágico, é emocionante. Triste quem não gosta do futebol, Sim. de verdade. E quais as lições que vocês passam também? Porque a gente sabe que, infelizmente, o futebol, às vezes, tem situações que são muito complicadas, onde pessoas com más intenções tem as confusões. Como é que vocês passam essas situações para que os filhos de vocês enxerguem aquilo como negativo e saibam qual é realmente o verdadeiro valor do futebol? Assim, a Agatha até perguntou ontem, mãe, vai ter confusão no jogo sábado? Eu falei, não, amor, não vai ter confusão, não se preocupe. Porque realmente, infelizmente, as notícias, elas prezam a parte ruim, né? Principalmente, elas inflamam as confusões, né? E aí, às vezes, a criança passa na televisão e vê, só lê, né? E fica com aquilo na cabeça. Aí eu falei, Agatha, não vai ter confusão, não se preocupe. E o que aconteceu terça-feira foi uma torcida do time que ia jogar com Fortaleza, que ele estava com raiva da punição que levaram, por culpa de outras coisas que aconteceu lá, que eu também não falei detalhadamente o que aconteceu. E eles vieram literalmente só pra fazer baderna. Porque o que eles fizeram foi só baderna. Só vieram pra fazer baderna. Então isso não é um caso geral, é um caso específico. Que infelizmente aconteceu, mas no jogo não aconteceu nada. O jogo foi tudo bem, Fortaleza goleou, voltou a vencer, graças a Deus. E não precisa ter medo de nada. Você já viu alguma confusão quando você foi comigo? Ela, nunca. Eu falei, então pronto. Fica tranquila que vai ficar tudo bem. É complicado porque na cabecinha deles, né? Briga e tudo já deixam eles um pouco mais exaltados. E na nossa torcida, como na torcida do rival, já teve confusão entre a torcida. Sim. E aí a minha filha falava, mami, por que a gente não torce Fortaleza? Por que eles estão brigando? Eu falei, filha, eles devem ter tido um problema. Porque não dá para aprofundar muito. A minha filha tem 7 anos, então ela não vai entender os pormenores. Eles devem ter tido alguma confusão, não gostou do que o outro falou e tudo. Mas não é assim. Olha a festa que a gente faz, olha como é bonito, olha como é legal estar aqui. Ela mamãe, acho que vai passar. Então a gente vai aos poucos, não inflamando, não colocando medo, tentando tranquilizar. E a gente fala, a gente vai num setor que é tranquilo, nunca teve nada. Ela mesmo. Aí tem que ir ponderando. E o respeito. Além de tudo, nos clássicos, por exemplo, que são aquele que inclusive eu tenho medo mais fora do estádio do que dentro, de respeitar. Filha, eles são torcedores rivais, mas eles são nossos amigos. Você não tem coleguinhas que torcem para o Ceará, você não tem coleguinhas que torcem para o São Paulo, sei lá, para outro. Então, a gente respeita do mesmo jeito que eles lhe respeitam. Então, assim, a gente vai tentando levar e educar. No meu caso, quando eu vou com a gente, tem toda uma logística, né? A gente procura ficar mais no cantozinho onde tem já mais pessoas mais velhas, né? Mais recuadas no cantinho. Também, quando tá pertinho do jogo, a gente liga pro pai dela para vir buscar a gente. Para não ter confusão, porque a Esté também, quando ela vê confusão, ela fica logo com medo Porque, tipo assim, lá em Horizonte teve a confusão e ela ficou traumatizada naquele jogo ali. Porque era só uma entrada, a mesma entrada era a saída.
Então, naquele dia ali, a Esther dizia, mãe, pelo amor de Deus, vai ter de novo, mãe, que ela... A Esther falando, ela parece uma adolescente. Ela me bota num bolso. Aí ela, mãe, vai ter confusão. Eu disse, vai não, Esther, calma que vai ter não. Ela, mãe, pô, vamos embora. Quando fica faltando assim uns 10, 15 minutos, ela já quer ir embora, com medo de ter confusão. Mas graças a Deus, assim, a gente procura sempre ter essa logística, né? O pai dela vem buscar, então eu saio mais cedo quando eu vou sozinha com ela. E é isso aí. Fortaleza está dando prazer e pronto. Nada mais importa. E coincidentemente, vocês são mães de meninas. E verdade. futebol, eu aqui também, enquanto jornalista esportivo, é muito bom conversar com mulheres e saber que as mulheres estão indo ao estádio, porque isso é muito importante também. Como é que vocês mostram que o futebol é o lugar delas? Porque isso é muito importante para que elas entendam que por mais que sejam 11 homens ali, um de cada lado, mas nós podemos estar nesses espaços também. Exatamente, porque antigamente a gente via como um esporte só de homem, né? Isso. Os homens tinham esse machismo. Hoje em dia não, já é comum ver uma mulher... Hoje em dia a mulher entende mais que alguns homens. Sim. Né? E é importante que esporte de homem de jogar e de torcer. Era um Exatamente. espaço que as mulheres eram... Não cabiam. Pouquíssimos vistos. No máximo era a mãe de um jogador, a família, mulher mesmo para... Acho que foi recente que teve... As esposas. Né? Isso, as esposas, a mãe, as tias, família. Para chegar, as torcedoras como nós, né, que assistimos em casa e tudo, mas aí eu acho que também é muito do clube, o apoio do clube, o incentivo do clube, as campanhas dos clubes, que aí fazem com que a gente faça um sócio. Lá em casa eu sou sócia, a Mabi, como já falei. As campanhas, né? Isso, é sócia desde os 3 meses de idade, a minha mãe é sócia, aí o meu irmão é sócio, meu marido, todo mundo é sócio, mas aí a gente se sente à vontade de estar num ambiente que por mais que seja majoritariamente masculino, mas que a gente aceita, a gente é respeitado, o clube está ali para apoiar. Eu sinto essa tranquilidade, essa confiança. É tanto que a maior campanha de sócio-torcedor do Fortaleza é no mês da mulher. Uhum. O maior número de adesões é o mês de março, que é a promoção do mês da mulher. Uhum. E também tem a questão eles levantam muito a bandeira da luta contra o assédio no estágio, Sim. que infelizmente ainda tem bastante. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas realmente você vê que eles incentivam bastante de denunciar, de não aceitar, do não é não. E isso é bom se sentir pertencente, né? Sim. Já tive essa experiência de assédio no estádio, foi horrível. Eu fui logo, eu não me segurei, eu parti logo para brigar, né, porque eu tomo... Mas foi horrível. Foi o instinto, né? Foi De por defesa, né? Tipo assim, eu pedi com licença e ele continuou. Foi dali que eu não... agi por impulso. Até os policiais pegaram, retiraram ele, perguntou pra mim se eu queria fazer um BO. Eu disse, não, que eu vou perder muito tempo se eu for fazer um BO. Eu vou assistir o jogo, só quero que o senhor tire ele perto de mim. E tirou, mas é horrível mesmo. Ser assediada, né? Você se sente inferior, né? Já por mulher, você já tá nessa condição de... E só por ver você ali vulnerável, sozinha, acha que você filha, né? Que você é totalmente acessível. Exatamente. Isso. Na verdade, eu acho que na nossa sociedade, só por você ser mulher, aí você já é vista como inferior, frágil. Um objeto, né? Um objeto é cultural. Infelizmente ainda vivemos isso, né? E passando isso para as crianças, como é que vocês têm esse diálogo para que elas compreendam, já que na cabeça delas a gente não pode chegar com a informação tão pesada, né? A Mabi, ela já faz futebol na escola, então é uma turma, ano passado, de todos os meninos e só ela de menina. Então ela joga futebol. Ela joga futebol. Legal. Ela faz balé e faz o futebol. O que ela quiser, ela faz. E aí ela já fez, mamãe, se ela tem meninos. Eu falei, filha, mas você não gosta? Ela gosta, tanto gosta de jogar como gosta de torcer. Eu disse, então pronto, você faz. Não é porque só tem você. Você não gosta de estar lá com seus amigos, você não gosta do futebol? Gosto. Aí a gente começa aos poucos e dentro novamente do limitezinho da idade delas, você pode fazer o que você quiser, você pode estar onde você quiser. Não existe o que é de menino e o que é de menina. Se tivesse a diferenciação de o que é de menino e é de menina, então é porque não é de criança, é de adulto. Sim. E aí já é uma outra história. A gente só conversa lá pra frente. Eu vivi uma situação com a Agatha, foi muito legal. Inclusive foi no jogo que o Fortaleza ganhou de 6-1 do Bragantino. E saiu no telão o placar do jogo do rival, que ele tinha caído para a Série B. Então o estádio quase caiu assim, de alegria, né? E no intervalo veio as meninas do futebol com a taça que tinham sido campeã cearense do Fortaleza.
Aí quando eu vi elas dando a volta olímpica, eu falei, Agatha, lá vem as meninas do Fortaleza. Aí ela, que meninas? Ela imaginou que era As leoninas, as né? leoninas. Aí ela, que meninas? Eu falei assim, as jogadoras do time do Fortaleza. Ela, e mulher pode jogar futebol? Eu falei assim, mulher pode ser o que quiser. Pode jogar futebol, pode pilotar um avião, pode fazer o que quiser. E ela vendo as meninas, ela ficou assim, com o olho brilhando. Eu falei, meu amor, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, se você, qual for o seu sonho, você consegue. Você é capaz. Nós somos capazes. Então, aquele momento, até hoje ela comenta, mãe, tu lembra aquele dia das jogadoras do Fortaleza? Foi Eu lembro. simbólico, né? E contei pra ela ontem, falei, Agatha, tá sabendo o que é que vai ter aqui em 2027? Aí ela, o quê? Copa do Mundo Feminina. Ela, no Castelão, eu falei, no Castelão. Mãe, a gente vai, né? Eu falei, com certeza, vamos sim. Então, é muito bom essa nossa nova geração, das nossas filhas, poderem ter essa voz. Que tipo, na época da minha mãe não tinha. Minha mãe não ia pro estádio por causa do machismo do meu pai, por exemplo. Entendeu? Então, é muito bom, assim. E também, o que eu vejo, as minhas amigas mães de meninos criando realmente meninos com hombridade, não meninos machistas. Que é legal bater na coleguinha, que mulher chorando é normal, que maltratar era um sinônimo de amor. Vocês lembram quando a gente, na época da escola, a gente ficava brigando com algum menino? Eu lembro demais. Dizia que o menino estava apaixonado, né? Isso, não é porque ele gosta de você, por isso que ele tá brigando. Então, essa cultura tá sendo quebrada. E que bom que a mãe de meninos também estão quebrando isso, entendeu? Não só nós mulheres, mãe de meninas, né? E é isso. E tipo assim, vai muito do ensinamento dos pais também, né? Porque tem muitos coleguinhas que falam, isso é futebol de menino, né? Querendo ou não, ainda tem aqueles pais, aquelas mães que dizem, filho, futebol não é pra menina, não. Querendo. Aí o coleguinha. Diminuir, né? Diminuir. Aí o coleguinha vai na escola e vê, tipo, por exemplo, a Estésia brincando. Esté, tu é homem pra estar brincando de bola? Engraçado, no Castelão tem aqueles campinhos, né? Sim. Aí a Mabi sempre quer, ou no começo do jogo, ou no intervalo, ela sempre quer jogar. Aí de vez em quando tem uns menininhos que dizem, mas aqui é pra menino. Ela, não, aqui é pra jogar futebol, joga quem tem pernas. Muito bem. É isso que tem que levar mesmo. Aí vai, tipo, a gente tem uma turma de amigas, e aí tem ela e mais duas da mesma idade, elas sempre vão. E aí a gente tem que incentivar e para que elas façam e joguem O e que sigam elas no gostam, que elas... exatamente. Exatamente. O que elas gostam. Proibir, Estésia, você quer brincar de bola, vai brincar, quer brincar de bila? Eu brincava de bila. Quando era pequena, brincava mais meus irmãos de bila. Eu sempre joguei futebol. Inclusive, em 2007, nas redes sociais, a gente encontra torcedores e aí a gente formou um racha, Leoninas do Racha. Então, desde 2007, um grupo de torcedores do Fortaleza. Que aí, como a Tainá falou, viver o futebol, gostar do futebol, proporciona, no meu caso, me deu um marido, né? Minha família. Construiu uma vida toda, né? Isso, e amigas de arquibancada e da vida que a gente já, tipo, uma madrinha do casamento da outra, um grupo de amigas, as minhas leoninas do Racha maravilhosas, que a gente construiu isso graças ao futebol, porque a gente gostava de jogar futebol, ao Fortaleza, que nos uniu pelo amor ao Fortaleza, e que a gente se encontra semanalmente, hoje em dia menos, porque a vida não permite tanto, Casa, filho, trabalho e né? tudo, mas que proporciona isso, amizades, amor, partilha, e é isso que eu quero para minha filha, que ela possa viver isso. Siga uma também. sequência, né? Exatamente. E como conciliar a vida de mãe, a mãe, dona de casa, que tem trabalho, tem que cuidar do filho, como conciliar que vai ao estádio, como conciliar todas essas pessoas numa só? É pesado. Mas a mãe tem sempre aquele jeitinho de mãe, né? Sempre. Na verdade, mas mulher, né? Nós somos mulheres, conseguimos fazer. sempre Mil coisas ao mesmo tempo. coisas. Sempre dá certo. E é verdade, já eu mando, vamos fazer, não consegue pegar um prato. Claro Não, a que- gente pega um prato, pega um bocado de coisa. Tudo ao mesmo tempo. Claro Tudo ao mesmo que tempo. a gente tenta equilibrar todos os pratos da vida. Sim. Um vai cair. É normal, porque a gente não tem braço suficiente para isso. Exato. Mas a gente vai tentando priorizar aquilo que naquele momento
tem que ser prioridade. E quando a gente tem filhos, a gente prioriza mais os filhos da gente do que a nós mesmos, né? Muito mais. De tanto, quando a gente vai sair, se a gente tem menina, a gente ajeitar a menina, às vezes não dá nem pra ajeitar nosso cabelo, mas a gente vai assim mesmo, mas a criança tem que estar arrumada. A criança tem que estar impecável. Que é o mais importante, né? Que é o mais importante. O mais importante, é Muito verdade. mais. Qual o momento mais marcante, assim? Sei que são muitos, né? Mas qual o mais marcante entre vocês e as filhas de vocês que envolve Fortaleza? Eita. Deixa eu pensar. Agora pegou, viu? Porque são vários, dá pra selecionar. lembrei. Uma vez eu realmente eu vivi um relacionamento abusivo e do meio pro final eu sempre amei muito isso e ele queria cortar, né? Eu comecei pro estádio sozinha com a Ágata. E eu sempre vou pro Bossa Nova, porque é um setor pertinho, é um setor Tranquilo, um pouco né? mais tranquilo, né? E era Fortaleza e Deportivo Maldonado. E eu não tinha sócio na época. E jogo de Libertadores Sul-Americana, Prêmio e Bossa Nova esgota nos sócios. Nunca tem ingresso. E aí eu comprei a Inferior Sul. Eu sozinha, com a Ágata. Fui pro jogo com ela. Quando eu cheguei lá, a Fortaleza ganhou de 4-0. No terceiro gol, a Ágata comemorando, um dente dela que tava mole caiu. E ela levantou, mãe, meu dente caiu na comemoração. Então aquilo ficou muito marcado pra mim, assim, da euforia, do medo que eu senti, porque eu fui pra um setor que eu nunca tinha ido. Mas graças a Deus foi super tranquilo, bom, foi a tudo. Inferior. Ai, é bom, a Inferior Sul é bom. A galera lá mais animada. É, exatamente. Eu só não gostei muito porque eu tenho o costume da visão do meio de campo, né? Sim. E a Inferior é por trás Por da trás. trave, Isso. né? Então foi um pouco diferente pra mim. E aí, nesse dia também, você entendeu que ela era a sua companhia, né? Exatamente, foi assim, foi Que muito... vocês se bastavam, né? Foi maravilhoso. Eu falei assim, meu Deus, que dia incrível. Então foi inesquecível aquele jogo, inesquecível. Do Por meu- tudo, por todos os meu- perrengues. E do meu mais marcante foi ter levado a Estezinha pro Uruguai, né? Criança pra ônibus, fora do né? país, de ônibus. Uma coisa muito marcante mesmo. E foi. Menina, aconteceu tanta coisa na viagem. Sair daqui pra lá, que o ônibus faltou freio. Bem pertinho já de Uruguai, e faltar freio o ônibus. Meu Deus do céu. Aí de madrugada, e a Estezinha, mãe, pelo amor de Deus, parou. E a Estezinha dormia que nem um anjinho lá, e eu aqui acordada, ó, morrendo cuidado, de né? medo. O instinto de Porque a mãe. gente fica com medo, né? Querendo ou não, são 5 dias de ônibus. Aí que o motorista aí fica com sono, aí eu ficava impaciente, eu doido pra querer pegar aquela direção daquele motorista. E a Estezinha dormindo, e eu assim, ó, todo mundo dormindo no E o ônibus. cuidado também dela ser criança, alimentação, tudo isso, né? Exato, é. Como eu já falei, o primeiro jogo da Mabi no estádio, né? Que é o jogo da Taça de Campeão Brasileiro. Mas ano passado, em Fortaleza e Boca Juniors, foi o aniversário da Mabi. Caramba, Dia que 25, né? presente Dia 25 de maravilhoso. abril, aniversário da Mabizoca. E aí a gente tinha fechado uma festinha de aniversário para ela, justamente porque ela disse: não, mamãe, quero comemorar meu aniversário no dia. Eu disse, tá bom. Aí a gente fechou a festa dela dia 25 de abril. Isso em dezembro do ano anterior. Quando saiu a tabela da Libertadores, 25 de abril, Fortaleza e Boca Juniors. Eu disse, filha, Histórico. dia 25 de abril vai ter Fortaleza e Boca Juniors. Ela disse, então vamos mudar a data da minha festa. A gente botou uma semana pra frente. Aí fomos ao Castelão. Levamos um bolinho que dava pra entrar na mochila. E antes... Ai, fico toda arrepiada. E Eu antes também. do jogo, a gente senta na especial, a gente sempre vai pra Sim. especial. Todo mundo cantando parabéns pra Mabi. E aí... É assim, os olhos dela brilhavam. Você vê assim, venci na vida. Foi aqui que eu venci na vida. E aí o Fortaleza ainda dá esse presentão. Ave Maria, Então, 4-2, né? né? É, tipo, Nenhum porque torcedor mais otimista imaginava. um gigante da Argentina, assim, a gente falou assim, meu Deus, é o Boca Juniors que tá ali jogando mesmo. Quando eles entraram em campo, eu fiquei assim, olhando, eu falei, eu tô vivendo isso, que sonho. Em 2012 eu fui pra Argentina e aí tirei uma foto no museu, do Boca e tudo. E aí a minha legenda, na época do Orkut ainda, Facebook. Não, Facebook. O Fortaleza ainda vai jogar por aqui. Eu ainda vou viver isso. E aí... Tu resgatou? Estamos aí, né? Exatamente. Aí eu peguei, baixei um print e disse, olha aí, vivendo a história e realizando sonhos. Muito bom. Só uma curiosidade, é sobre vocês, mas eu vou aproveitar o espaço para contar uma curiosidade. Se hoje estou aqui é graças à minha mãe, né? Eu sou de Juazeiro do Norte, quem nos acompanha já conhece, vocês ainda estão conhecendo a minha história, mas eu sou de Juazeiro do Norte, comecei indo ao estádio, morando por trás do estádio Romeirão,
que é o de lá. E graças à minha mãe, foi a primeira pessoa que me apresentou futebol. E hoje estou aqui por isso. E ver vocês contando é muito gratificante, porque a gente lembra, faço filmes assim, da minha mãe com cuidado, de não levar para jogos que eram clássicos, né? Considerados clássicos, lá Icasa e Guarani, ou quando ia jogar contra o Fortaleza ou Icasa, porque eram equipes rivais, para ter esse cuidado com a gente. E aí, esse filme passa na cabeça e é muito bom, porque a gente fica a memória afetiva. E a gente percebe que vocês querem também criar essas memórias afetivas com os filhos de vocês, né? Sim, é. E passa tão rápido, né, o tempo. Muito. A gente tem Nossa. filho, mas a gente vai dormir para essa criança, cresce a cada dia e passa muito rápido. Por isso que eu procuro viver bastante, assim, dar o melhor para a Estezinha, porque a vida passa num segundo. Voa, Muito tudo rápido voa. A mesmo. gente vai passar, quando a gente menos imaginar, ela já tá ali adolescente, já tem a vida dela, já tem Já a vai adulta. querer ir pro estádio com as amigas, já vai criar a aí. sua própria rede ali. Exato. Mãe de aconteceu com menina, sempre a gente fica, né? Porque a gente já foi adolescente, já foi, né? A gente sabe como é que A é, gente né? já sabe, Já sabe, não? E a gente fica pelejando pra não ser mesmo jeito também, né, namoro? Ser dessas coisas. Mas a gente fica com ciúmes. Eu tenho uma mania, eu morro de ciúme na Esther. Você tem ciúme da Agatha? Até que nem tanto, assim. Mas eu já tô vendo que ela tá querendo desprender, né? Pré-adolescente. Porque agora a pré-adolescência é a partir dos 10 anos, né? Ah, começa Muito cedo, cedo, mesmo. né? Então ela tá com 11. Então eu já... É o que eu converso com... Inclusive, o pai dela tá no Ceará. A gente não está mais junto, mas o pai dela tá no Ceará. Ele fica até brincando quando Fortaleza perde, fica enchendo o saco dela. Ela, pai, por favor, não enche meu saco, eu tô com raiva. Mas é aquela coisa bem saudável. E é o que eu falei pro Henrique, ele até me mandou um folder da escola dela, que tava tendo um ensaio que lá na escola dela não é Dia das Mães, é festa da família. E eu sou muito conhecida, que eu sou muito chorona pra tudo da Agatha. E aí ele mandou assim, prepara o lenço. Eu falei, Henrique, acabou. A Agatha tá no 6º ano. Não tem mais apresentação. É, realmente não. no Aí sexto ano ele não ficou apresenta assim, mais. como assim? Eu falei, não tem mais. Agora é feira de ciências, interclasse, semana cultural. Ele Ela é... passou uma fase, né? Exatamente. Então, assim, me dá uma aquecida no coração que eu consegui acompanhar tudo. Entre trancos e barrancos, como o de hoje, que eu troquei meu horário, fui trabalhar às 5 da manhã na academia pra estar aqui. Eu já fiz tanta loucura pra ver a apresentação da Agatha na escola, que eu fico, meu Deus, valeu a pena. Porque passou o tempo. E Mas agora sexto é ano outras já não coisas. tem mais, né? Sexto ano já não tem mais, aí passou muito rápido mesmo. E aí é o que eu falo pra todo mundo. Eu falo assim, eu ainda estou aproveitando enquanto ela quer ir pro estádio comigo. Porque daqui a pouco ela não vai... Mãe, eu Fazer aquele com posso os ir. amigos. Posso levar o amigo, né? Acho que ir com os amigos ainda, eu não sei se eu vou deixar assim tão fácil. Mas os amigos vão Sim, se juntando. tipo, Aí vai todo mundo de caravana e aí eles querem ficar mais assim. Isso, mais separado dos pais, né? Não, mas deixa a gente um pouquinho aqui na nossa. Mas é isso, eu tô ainda curtindo enquanto ela tá querendo ir comigo. Porque já essa vai passar. Vai passar, né? Tudo passa, é impressionante. Que um dia desse ela nasceu, eu era uma bebezinha e agora ela já tem 7 anos. Eu curti sábado a festa do Dia das Mães. Ela faz balé na escola, então ela fez uma apresentação de balé. Sou igual a você, eu chorava. Ah, meu chorava. Deus, só horrível. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, é a gente viver sempre cada fase, cada história, minuto. cada etapa com eles, que aí elas, né, que somos todas mães de meninas, que elas se sentem seguras, que elas veem na gente. Um porto seguro, Isso, né? eu não vou falar uma melhor amiga, porque eu sou mãe, eu sou sua amiga. Mas a melhor amiguinha do colégio e tudo. E que ela pode compartilhar comigo absolutamente tudo o que ela quiser. Eu vou orientar, meu colo vai ter um dia que não vai mais caber, hoje já tá... Sempre cabe. Eu tenho Mas- 28 e sempre cabe. Mas a cabecinha aqui no colo Eu da sempre mamãe também digo pra sempre vai Esté, dar. Esté, você não tem amigas na escola e nem amigos. Você tem a sua mãe que é sua amiga. Na escola é coleguinhas, né? Porque vão passar. É só uma fase, né? Mas hoje é dia de eu chorar, porque hoje a festinha dela ela tá muito Ai, ansiosa. meu Deus, que coisa linda. Já tá ensaiando na minha frente. Eu disse, Estézinho, já tá mostrando a apresentação pra mim lá, mas porque eu sou ansiosa. Agora sim, agora uma dúvida de mãe para mãe. E o cabelo? Ela tenta tirar, ela
tu tenta tirar e ela não quer de jeito nenhum. Mulher, a história do cabelo da Estésia foi tão engraçada, porque, tipo assim, eu gosto de cabelo, eu gosto de mexer em cabelo. Eu gosto acho sempre de lindo inventar. aquele lindo cabelo também. dela. Pronto, muito eu lindo. gosto sempre de inventar. Eu disse, eu assisti uma vez, assim, eu acho muito bonito essas mulheres com esses cabelos, né? Eu já Colorido, usei. rosa, azul. Eu disse, Estésia, deixa eu fazer um negócio do teu cabelo, um experimento, só para um teste, né? Aí eu fui no centro, comprei as cores e fiz no cabelo dela. Aí ela pegou e gostou. Tanto que eu quero tirar e às vezes ela não quer. Ô, mãe, deixa assim. Deixa ela, vai pro colégio, tem que passa uma retocar, semana. né, também. porque tem que tirar, tem que retocar. Que vai crescer. Dá um É tanto que eu nunca vi ela sem um cabelo colorido do Fortaleza. Ela tem um cabelo imenso, a Estésia. É muito... longo, eu acompanho ela nas redes, Né? é longo. É longo, é um do lado, mulher, e dá um trabalho. Eu passo 2 horas pra terminar o cabelo dela. Mas faz pra dela ver ela feliz. Com certeza. Faço tudo pela Estésia, ela sabe. Eu queria que vocês agora fossem pensando em definir como esse amor no Fortaleza significa na vida de vocês, mas principalmente quando vocês olham para as filhas de vocês, assim, em uma palavra. Falando sobre elas, principalmente, sobre esse amor de mãe. A gente percebe a emoção que rola. Se rolar lágrima, pode ficar à vontade. Mas Já tá enchendo aqui, ó. o que a Ágata significa, de todos os sentimentos que a Ágata tem, o que significa, principalmente, em ver ela seguindo teus passos, amando Fortaleza? Eu acho que é... Eu acho que é superação mesmo, porque eu não pude viver isso com a minha mãe, né? Por conta da questão do patriarcado, né? Que a gente chama. E eu ver minha filha livre para ela ser o que ela quiser, ela gostar do que ela quiser. E ter essa segurança comigo de falar assim, se eu falar isso pra minha mãe não vai me julgar, minha mãe não vai me crucificar, minha mãe vai me orientar, talvez se for uma coisa errada ela vai chamar minha atenção, mas é maravilhoso ver essa nova geração vindo para falar assim, não é do jeito que vocês querem, não, é do jeito que eu quero. Se eu não quero, não chega perto de mim, não toca em mim. E é isso. É bom ver mulheres no poder de qualquer quesito. E no futebol, principalmente, que é um ambiente muito machista. E ver nós aqui, só mulheres falando a nossas meninas, é gratificante demais. Eu acho que é amor. Amor, assim, no seu termo mais puro, mas não tenho o que falar, porque é um amor incondicional por ela e ver o nosso amor pelo Fortaleza também ser passado para ela. Então, assim, é inundação de amor, é muito amor. Ver os olhinhos dela brilhando porque o Fortaleza ganhou, ver ela ficar muito feliz porque estamos indo ao estádio em família, aquele momento que ela, sabe, espera e gosta. E aí, mamãe, a gente vai... Que a gente sempre vai, mas eu fico, filho, vamos ver, né? E ela, não, mas vamos, por favor. Então, assim, é amor. É muito, muito. A maternidade é amor incondicional. Amor, gratidão, né? E também, tipo assim, como meu pai não tá mais aqui, eu fico com aquele... Meu pai ia ficar tão emocionado ao ver a Estézinha indo pro jogo direto, a Esté passa na televisão, a Esté... O jeito que a Esté fala, né? Meu pai, eu fico assim imaginando, meu Deus, porque o senhor levou tão cedo, porque ia ser um sonho do meu pai. Porque quando a Estézinha passava na televisão, meu pai falava assim, ó, ei, minha Anjinha, a Estézinha passou na televisão, que meu pai me chamava de Anjinha. Anjinha, a Estézinha passou, cadê a neném do papai, do vovô? Mas às vezes todo dia eu choro, com saudade do meu pai, aí eu fico pensando, meu Deus, meu pai ia ficar tão feliz ver a Estézinha assim, e eu procuro não chorar na frente da Estézinha. Porque quando ela me vê eu chorando pelo meu pai, ela vai lá e começa a me dar carinho, né? E fala assim, mãe, não fica assim não, mãe. Aí eu tento ir pro banheiro, tomar banho e choro lá dentro, sozinha, mas é muito ruim. Mas é isso aí, gratidão. Meu pai tá vindo lá de cima, eu tenho certeza. Sim. E ele tá muito emocionado da neta que ele teve. É isso aí. A gente já está perto de encerrar a nossa conversa. Passa tão rápido, né? Foi muito Passa muito rápido. rápido. Mas antes de encerrar, eu queria deixar o espaço para cada um de vocês, deixar uma mensagem especial de Dia das Mães e uma mensagem especial também para as filhas de vocês, nesse dia tão simbólico. Quero ficar à vontade. Eita. A câmera tá aqui. Ser mãe é revolucionário, é fantástico, é enriquecedor. A Ágata
Ela é maravilhosa. Ela é uma filha assim, incrível. Sou muito feliz em ser mãe da Agatha. Eu acho que não teria mãe melhor para ela. E é isso. Te amo, filha. Amanhã tem leão. Vamos pro jogo. Ela vai dentro do carro cantando, pulando. E... Sendo criança, né? É, sendo criança. E feliz Dia das Mães a todas as torcedoras de Fortaleza. E que bom que voltou a ganhar pra gente ficar feliz. Tava precisando. Ser mãe é a experiência mais incrível, eu acho, daquela mulher que opta por ser mãe. Então, assim, é revolucionário, como a Tainá falou. Quando você quer ser mãe, é a experiência, assim, que é indescritível. E a Marbi, meu Deus, Marbi é incrível, assim, sou grata a Deus por ele ter me dado essa missão de ser mãe da Marbi, de ter mandado essa criança tão especial para que eu possa cuidar, amar acima de qualquer coisa. Eu tive uma perda antes da Marbi, então a Marbi é um bebê arco-íris, assim, então ela é um arco-íris gigantesco, ela é assim, tudo, ela é a razão e o porquê, eu sempre digo para ela que isso, ela é a razão e o porquê de tudo. Se eu estou aqui hoje, por causa dela, tudo que eu faço, tudo que eu trabalho, tudo que eu cuido, tudo que eu tento engrandecer é por ela e para ela. E sou assim porque eu tenho uma grande mãe, uma mãe assim excepcional, que se eu for para minha filha um terço do que ela é para mim e para os meus irmãos, eu vou ser assim eternamente grata. Então, mãe, feliz Dia das Mães, você é assim a melhor do mundo. E para todas as mamães tricolores, um feliz Dia das Mães e que a gente ganhe amanhã a vitória de presente. Ser mãe é um mix de amor, é uma experiência revolucionária mesmo. E eu queria desejar também um feliz Dia das Mães para as vovós também, né, que são mães. Tem muita vovó aí que é mãe, né? E também gratidão a Deus pela minha filha também. Se hoje eu estou aqui é por causa dela. E mamãezinha, te amo. E dizer para vocês, Tezinha, que mamãe te ama muito e a mamãe vai estar sempre ao seu lado, não importa. Até não sei um dia que eu for, a mamãe vai estar orando por você, viu? Mamãe te ama. Que lindo ver vocês falando. Eu vou aproveitar para deixar uma mensagem também para minha mãe e para minha avó, que são as minhas referências. Obrigada por tudo. A gente se viu semana passada. Eu fui para lá de surpresa para a gente se ver, já que tem trabalho, né? Tem que ter as responsabilidades, mas se eu estou aqui é com todo apoio e toda a força que a minha família sempre me deu. Então, feliz Dia das Mães para vocês. E feliz Dia das Mães também para todas as mães que sempre nos acompanham. As mães tricolores, a nossa Toinha, que é a mãe tricolor de todo mundo. O pessoal que faz o Fortaleza, que tem as mães. As meninas do futebol feminino, que são mães também. A você que sempre nos acompanha, muito obrigada. Comemore com a sua mãe. Você que não tem mais mãe, infelizmente, que seja um momento de ressignificação da data, para repensar, para orações, enfim, da forma que for mais confortável. E lembrando sempre que o Jogada do Leão, a gente está aqui todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite, na TV Diário, aos domingos, às 11 da manhã, na Verdinha, no seu principal tocador de podcast, seja no Spotify ou no Deezer, e também no YouTube do Jogada. Esse você vê primeiro, viu? Quando a gente sobe lá, você já sabe ali, recebe a notificação para quem tem ali e está como nosso inscrito e já acompanha tudo na íntegra. Tem outros episódios também para você assistir. A gente sempre conta com vocês. Meninas, muito obrigada por terem aceitado. Obrigada. Foi maravilhoso. E eu espero encontrar vocês em breve, em outros momentos. Com certeza. As crianças, enfim, fique à vontade. As portas do Sistema de Verdes Mais são abertas para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Vamos todo mundo se despedir para lá, ó. Tchau, pessoal. Até a próxima.